Sejam todos bem-vindos ao Bible Challenge, o desafio da Bíblia. E a partir de hoje, nós convidamos você a estar conosco aqui pelo Univervídeo. Este game show, ele é fruto de um projeto maravilhoso que estimula o estudo da Palavra de Deus. E aí, Ana, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tava revendo. Bateu saudade. Saudade? Mas você vive falando desse Bible Challenge? Ah, mas é que é diferente quando a gente tá lá. O que é aquilo ali? Hã? Pega lá pra gente ver. Você não vai acreditar. Parece que ler os nossos pensamentos. Será que é pra gente? Ah, não sei. Abre logo. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Temos uma missão para vocês. Dirijam-se imediatamente ao Templo de Salomão. É agora. Eu até quero parar de ouvir minhas músicas, mas se todo mundo ouve, por que só eu tenho que parar? Eu até quero largar minhas amizades, mas elas são tão legais. Quero muito orar de madrugada, eu tenho uma preguiça. Eu até quero fazer o jejum de Daniel, mas eu não consigo largar os meus doramas. Eu quero muito ir pra igreja, mas eu prefiro ficar dormindo. Eu quero muito ler a Bíblia, mas me dá um sono. Você quer, mas nunca consegue? o dia que você quiser, Deus te dará forças para você conseguir. Fala galera do FTU Brasil, quem já ouviu aí que querer é poder? Será? Será que querer é poder? O tema de hoje, ele vai trazer para você situações reais, porque muitos são os adolescentes que quando a gente pergunta se eles querem o Espírito Santo, eles dizem que sim, mas na prática eles não conseguem receber. Por quê? A maioria desses provérbios aí, que não são da Bíblia, não tem nada de certo, Faber, é só enganação, papo furado, para falar claramente, né? Então, nem tudo que você escuta por aí é verdade. Muita gente acredita nisso. Eu quero, eu posso. Não. Não é tudo que você quer que você vai poder. Pelo contrário, né? Você tem que sacrificar muito para alcançar aquilo que realmente importa. Então, você que quer estar com a gente, conecta aí os seus amigos, espalha o link, posta nos teus status, compartilha nos teus grupos, porque o episódio de hoje vai falar do quero, mas não consigo. E claro, uma pessoa, um personagem que a gente está muito acostumado a querer mudar e não conseguir, é uma tal de Susan Harrington, Paty. Conhece? Conheço bastante, bem a fundo. A Susan Harrington do Fogo Cruzado, ela é o exemplo de alguém que quer fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. E para falar sobre Susan Harrington, nós temos aqui 3 especialistas profundos do Fogo Cruzado, a galera do Bloco Norte, o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem? A Alana, seja bem-vinda, tudo bem? E você, eu não consigo ver o seu nome direito, qual é o seu nome? Giovana, tudo bem? Tudo bem. Todos leram Fogo Cruzado? Sim. O 1, o 2 e o 3? Sim. E aí, quando a gente fala quero, mas não consigo, tem tudo a ver com a Susan. Sim, porque ela, né, era uma personagem que ela conheceu, né, desde criança ela sabia a verdade, o que era certo, mas para ela achava que ela não conseguia, né,
Mas na verdade ela não queria largar, né? Ela não queria abrir mão. E aí vem a realidade que a gente se depara o tempo todo. A pessoa até sabe o que é certo, mas acaba escolhendo fazer o que é errado. Eu diria assim, em resumo, ela tinha tudo para conseguir. Tudo, todos os elementos, tudo estava favorável para que ela conseguisse. E ela desprezou. Isso acontece muito, infelizmente, nessa fase, né, do FTU, que tem tudo para acertar, tudo para ter um futuro ali próximo a Deus, uma eternidade junto com Deus, e despreza. Então, deixa aí nos comentários o que você quer conseguir, mas não está conseguindo. O que você quer ajuda, mas não está conseguindo resolver o problema. Deixa aí nos comentários. Não fica na zoeira, galera que às vezes fica aí na zoeira. Tem uns que só entra no chat para fazer zoeira. Esse aí é o que quer aparecer, né, Paty? E Esse não aí... consegue. E não consegue. Não consegue. E ainda consegue do jeito errado, que é fazendo bagunça. Mas diz aí, Alana, lendo o Fogo Cruzado, o que você percebeu na Susan que a Alana também estava fazendo? Então, pastor, a Susan, ela era muito mentirosa, né? E eu também mentia bastante. E eu não conseguia largar. Nas coisas simples mesmo, lá na escola, eu faço todas as lições, e aí os meus colegas de classe falam assim, Alana, me empresta seu caderno? Mas aí eu falava, eles falavam assim, você tem todas as lições? Eu falava, não, era uma mentira, mas mesmo assim, né? Eu falava não porque eu não queria emprestar, porque como eu tinha feito da minha cabeça, eu não queria. E como eu não sabia falar a palavra não, que eu não queria emprestar, então era uma coisa minha, né? Aí eu falava não, e aí é isso que a mentira, a Susan mentia e eu também mentia. Só que eu tinha as ferramentas para parar de mentir, só que eu não conseguia. E você mentia para os colegas, mentia para os pais Sim, senhor. também? Para os pais um pouco menos, mas para os colegas bastante. Mas o que você visava com isso? Se manter longe deles? Então, eu visava porque realmente eu não sabia falar a palavra não. Então eu queria agradar todo mundo. Então eu mentia para agradar. Isso aí quer dizer, não querer ser sincero, digamos assim. A mentira veio só para cobrir, eu não quero falar aquilo que eu realmente penso. Quero agradar todo mundo, quero ser aceita aqui por essa turma, então não vou me negar, mas vou dizer que não tem. E aí eu dou a mão pro diabo. Né? Mas é o que acontecia com a Susan, né? Que chegou na escola, queria se conectar com a galera, queria ser aceita, e ali não sabe colocar os limites, né? Aquilo que para ela é importante, mas que os amigos ficam pressionando para ela errar. E é o que a gente falava nesse domingo sobre a pressão total. Não é porque te pressionam que é uma obrigação. Não é porque a galera está pressionando você ali a fazer tais bagunças, ou ficar com alguém, ou cabular a aula, que você tem que ir. Mas você não tinha esse entendimento. Simplesmente usava a mentira como uma ferramenta para sair de certas situações. Sim, meus pais sempre falavam, Alana, não mente, não faz isso, porque não agrada a Deus. Então eu ouvia aquilo, mas às vezes eu não executava. Mas na minha cabeça não era uma coisa grave, porque era só uma lição, era só uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não era uma grande coisa na minha percepção. Minha mãe dizia que mentira tem perna curta. Exatamente. E aí chegou um dia que as pernas não alcançaram. Exatamente. A casa caiu. Sim. O que aconteceu? Então, teve um dia que eu me embolei nas minhas próprias palavras. Eu falava que não tinha, mas aí minha amiga falou, tipo assim, Alana, mas você não fez a lição? Então, tipo assim, eu me embolei nas minhas próprias conclusões, sabe? Mas aí depois Deus me deu entendimento e aí eu parei de fazer isso e agora eu consigo falar a palavra não. Eu não penso mais em agradar fulano ou ciclano. Eu falo não e tenho minha consciência limpa. Até porque ele copiar a tua tarefa não vai ajudá-lo em nada, né? Exatamente. Porque ele precisa aprender por conta própria. E você, Lucas, como lendo Fogo Cruzado você se identificou ali? Com qual personagem? Eu me identifiquei muito com os amigos do Johnny, né? Que eles queriam ser igual a ele, queriam presenciar as coisas que ele presenciava. E eu era assim, né? Eu tinha muitos amigos que eu queria seguir eles, fazia coisas que eles faziam, mentia, falava palavrão, fazia muitas coisas que, na minha percepção, eram certas, porque eu tava sendo igual a todo mundo. Eu queria ser igual
um amigo meu, eu queria ser igual ao... A gente brincava até quem tinha o chefe, o subchefe. Eu queria ser igual o chefe, né? Todo mundo querendo ser chefe, mas dormia com a mantinha do Homem-Aranha em casa, né? Porque a galera quer aprontar e não sei o quê, eu já sou o cara, mas à noite, quando a mamãe faz lá o leitinho com a farinha láctea, só falta a mamadeira. Não é? O poderoso chefinho, só chupando o leitinho. Mas você achava que isso era ser o quê? Ser o cara, você já era grande, porque agora eu vejo que você tem apenas 13 anos, mas você já estava copiando só o que era errado. Sim, senhor pastor, é porque eu via eles como um exemplo para me seguir, porque eu não sabia ainda eu não sabia muito da palavra, mas eu cresci e nasci na igreja, né? Aí nisso, todas as vezes meu pai falava, ó, segue os exemplos certos. Se tem uma pessoa fazendo bagunça, se você seguir o exemplo que ele tá fazendo, você vai começar a fazer bagunça. Então eu comecei a me afastar dessas amizades e começar a me aproximar mais de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler os livros da Bíblia, li o Fogo Cruzado 1, o 2 e o 3. Mas, olha só, você não tinha bons exemplos para se espelhar? Até tinha, pastor, mas a minha carne não queria seguir eles, porque falava assim, você vai ser chamada de certinho, você vai ser chamada de santinho, você vai ser chamada de macedinho. Pois é, a pressão é interessante. Você vai ser chamado de certinho, mas o que é melhor ser chamado de certinho ou de burrinho? Né? E olha o Bispo Macedo, vai ser chamado de macedinho. Tem que observar o que Deus fez através do Bispo Macedo. Olha onde a igreja chegou no mundo todo. Olha quantas pessoas são ajudadas pela Igreja Universal. Olha quantas são as obras sociais que a Igreja Universal desenvolve. A gente, lá na Ucrânia, ganhou prêmios e mais prêmios de reconhecimento do governo ucraniano pelo trabalho social da igreja no meio da guerra. Ou seja, ser chamado de macedinho deveria ser um elogio, né? Ou seja, deveria ser, mas o adolescente não observa isso. Então ele cai na pilha das pessoas, ele fica ali pressionado, eu não quero ser chamado de macedinho, e acaba sendo chamado de Zé Droguinha, acaba sendo chamado de mandraquinho, porque o mau exemplo, ele vai se tornando tão comum que o adolescente olha e quer ser igual aquele mandrake ali da comunidade, aquele Zé Droguinha, aquele nóia, né? Ele já começa a ter jeito de malandro, de maloqueiro, e acha que aquilo ali é legal. Mas o que é legal, pessoal? Legal é você olhar para os bons exemplos e você copiar aquilo para você. Nesse mês de junho, a gente vai falar um pouco sobre namoro, porque é o mês do Dia dos Namorados, e uma das coisas que o livro Namoro Blindado ensina é você ser sábio, você olhar para o erro dos outros e aprender para você não cometer os mesmos erros. E você estava indo ao contrário, estava de caminho a ser um burro, né? De copiar o que é errado, de saber o que é certo, escolher o que é errado. E lendo o livro você viu que o destino do Johnny não foi muito legal, né? Sim, senhor, pastor. Quando eu li o livro, o primeiro livro, eu já percebi que eu comecei a perceber que o livro parecia que tinha alguém falando sobre a minha vida, né? Que o primeiro livro fala que os amigos do Johnny, eles seguiam o Johnny como se fosse um famoso, né? E nisso eu ficava falando, por que eu tô sendo como eles? Como eles sabem que eu tô sendo como eles? Tem alguém me espionando aqui, alguém pôs uma câmera aqui, tá me seguindo. Aí nisso, no segundo filme, quando fala sobre o Benny, que o futuro que o Benny seguiu, eu pensei melhor nas minhas atitudes que eu tava seguindo e me voltei mais para Deus. Porque eu sabia que se uma hora ou outra que eu começaria a me afastar das coisas de Deus, eu ia sair e eu podia ter o risco de não voltar. Então você começou lendo o livro, era amigo do Johnny. Aí depois você foi virando o Benny, pouco a pouco. Porque quando você sentou aqui, eu falei, esse cara tem cara de Benny. Ele não tem cara de amigo do Johnny, né? E graças a Deus o livro te abriu os olhos, então, para você enxergar quem você estava sendo.
Sim, senhor. E uma inspiração que eu sinto é que depois no livro fala que o Benny ele se torna um grande chefe, né? E nisso ele ganha o Espírito Santo, ele se volta para Deus e consegue uma mulher de Deus. Então, no Dia dos Namorados, as pessoas falam: ah, eu quero ter uma namorada que fique comigo pro resto da vida. Mas o que é melhor? Você ter uma namorada que fica pro resto da vida, mas não é de Deus? Ou uma namorada que você é de Deus e fica pro resto da vida? Não, e tem mais. Quando ele começa a buscar uma namorada só porque tá todo mundo namorando, ou uma menina que nem tem condições de ser sua namorada, ela não vai ser pro resto da vida, ela vai fazer a sua vida ficar no resto. Né? Ela vai levar você pro resto da vida, pro lixo. Sim. Porque aí começa a ter um monte de problema. É interessante. Vocês lembram o último encontro do Benny com a Susan? Quando foi? Se eu não me engano, foi no terceiro livro, quando a Susan foi no restaurante dele, se eu não me engano, e viu ele com a nova mulher dele. Ela viu, mas tô falando assim, encontro mesmo, encontro. A última vez que eles se falaram. Não, talvez não lembro, não. Ninguém lembra, olha só. Os especialistas. Ninguém lembra. É porque foi no livro 1. No livro 1. Quer dizer, foi no olha livro só, 3. o que eu quero dizer com isso? A última vez que eles se falaram foi ali no meio do tiroteio. Olha só a diferença da trajetória, é isso que a gente quer que você pense. Olha a diferença da trajetória que cada um seguiu. Quer dizer, a partir dali, houve um sacrifício. Como o Senhor Jesus sacrificou pela gente. Ele deu a vida dele pela gente. Mas ali, existiu ali uma separação. Quer dizer, se eu não quero seguir os passos de Jesus, o que ele me orienta a fazer, as escolhas que ele me mostra, olha, isso aqui é certo, vai por aqui. Tudo bem, você é livre para seguir o seu caminho. Mas olha a diferença, quer dizer, cada um seguiu um rumo diferente. E a Susan perdeu tudo, absolutamente tudo. Muita gente falou assim, eu odiei o livro 3. Do livro 3, né? Sim. Eu queria que o Benny ficasse com a Susan. Pois é, mas as escolhas dela a levou para longe. Né? As escolhas dela a distanciou. A Susan, boazinha, que veio do campo, pura, né? Pura, ela foi permitindo muita coisa ruim entrar nela. E aí depois, quando ela quis voltar, a vida já tinha adiantado e ela ficou para trás. E é isso que você, adolescente, precisa enxergar. Enquanto você só faz o que você sente vontade, você está ficando para trás e nem percebe. Você está ficando para trás. Você já era para estar cheio do Espírito Santo, já era para você ter uma outra mentalidade, um comportamento diferente com seus pais, mas você está viciado em fazer as suas vontades. Principalmente em relação à vida amorosa. Você acha que namoro é diversão, você acha que namoro é só brincadeira, é ficar porque está todo mundo ficando com alguém. Mas você está estragando a sua pureza, você está estragando a sua inocência, você está se entregando sem amor. Nem você ama a menina e nem a menina ama você, garoto. Nem você ama o menino e nem o menino ama você, garoto. A gente vê o tempo todo tragédias. Tragédias, mãe solteira que mata a criança, garotos que matam a mãe do seu filho, tragédias o tempo todo. Tudo porque as pessoas, elas estão sofrendo a consequência das suas escolhas. Então o Fogo Cruzado, ele é sobre a adolescência. Ele não é sobre a Susan, ele não é sobre o Benny, ele é sobre você, adolescente. E se você ainda não leu o livro, leia o livro, porque como disse aqui o Lucas, quem contou a minha história? Você vai se enxergar em algum personagem ali cedo ou tarde. Quer dizer, quem contou a história? Você mesmo contou a história. Mas a Melry, ela fez algumas observações, ela tem um recadinho para todos nós. A Melry, que é a autora do livro, ela está sempre com a gente aqui no Pode Isso, ela mandou um recado. Olá, FTU! Tudo bem com vocês? Bem, como prometido, nós vamos fazer uma série de vídeo falando um pouquinho mais
a respeito dos personagens da trilogia Fogo Cruzado. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vão colocando aqui embaixo e a gente vai respondendo. Bem, nós fizemos uma pergunta: qual personagem você quer saber? E é óbvio que ganhou de lavada o Benny. Pois é, o nosso protagonista Benny. Mas nós tivemos também muitos outros pedidos e nós vamos falar de cada um deles. Começando com o Benny, a gente sabe o quanto ele lutou para tirar a mágoa que ele sentia do pai, o ódio, o rancor. E essa decisão desse menino foi muito corajosa, porque ele teve que lutar contra os próprios sentimentos. Isso é ser um adolescente forte. É lutar contra aquilo que o coração quer, aquilo que o coração almeja. Essa, eu posso dizer que é uma das forças maiores que o Bernardo Olivetti teve. Lutar contra os seus desejos. Lutar contra os seus sentimentos, com aquilo que o coração dele pulsava o tempo todo. Nós vemos que ele precisou lutar contra o ódio, contra a mágoa que ele sentia do pai. Quando ele conseguiu perdoar, um novo Bernardo nasceu. Mas antes, ele precisou lutar também contra a mágoa que ele sentia de Deus. Olha só como o coração é enganoso, como o coração faz a gente tomar atitudes erradas e leva a gente para o buraco. Porque se ele tivesse seguido o desejo do coração dele, onde será que esse menino estaria? Então ele foi muito corajoso quando ele decidiu colocar o sentimento de lado e agir pela razão, por aquilo que a mãe dele ensinava a respeito das coisas de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito legal, muito forte da parte dele, é quando ele estava ali, na escola dos gravatas, como ele diz, e a gente sabe que há uma grande preocupação com a reputação. É ou não é? Você que é adolescente, fala para mim. Como eu posso dizer, essa preocupação que se tem com o nome, com a reputação. Ah, mas você tem que ficar com as meninas. Ah, mas você tem que ser o maioral aqui. As meninas têm que olhar para você e falar: uau, olha só, ele fica com todas. Será que é isso mesmo? Será que ser um adolescente forte é ter várias namoradas, várias ficantes, vários contatinhos, ser o tal? Será que é isso mesmo? Mas nós podemos ver no livro 1 e no livro 2 que não é bem assim. O adolescente forte, o adolescente que é admirado, não é aquele que fica com todas as meninas, aquele que é um Maria vai com as outras, que está sempre envolvido ali nas rodinhas, falando de menina, falando de coisas que não tem nada a ver. Não. Adolescente forte é aquele que consegue se manter, é aquele que tem um foco, é aquele que tem palavra, aquele que tem caráter. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Prestem bem atenção. Não pensem vocês que ficar com uma, ficar com outra é grandioso no currículo. Não, não. Na verdade, as meninas não gostam disso. As meninas, elas observam, as meninas de Deus, aquelas que são meninas de caráter também. Elas observam aquele rapaz que é digno, que tem caráter, que obedece à palavra de Deus, que é cordial, que é carinhoso com os pais, que honra os pais. Isso sim tem grande valor, não somente aqui na Terra, mas também para Deus. Porque esse adolescente forte,
que consegue dominar as emoções, que consegue dominar os desejos, mas que pensa antes de agir. Ele analisa a situação, ele é frio para analisar. Olha, se eu for um Maria vai com as outras, será que isso vai me trazer benefício ou malefício? Então ele consegue dominar as emoções, ele consegue dizer não. Como, por exemplo, a gente teve o caso do Benny, que dizia não para as meninas que suspiravam por ele. Por quê? Porque ele era um garoto sério, centrado. Ele estava ali para estudar. Ele estudava e ia embora para casa. Ele não ficava de conversinha com outras meninas, de balela com os meninos. Não, nada disso. Ele era centrado. Ele sabia o que ele queria. E ele queria estudar naquele momento. Ele sabia que naquela idade que ele tinha, ele não tinha que ficar namorando, conhecendo um monte de menina, não. Isso mostra o caráter de alguém que já conhece a Deus. Mas ele teve um deslize. Será que vocês sabem qual foi o deslize que o Bernardo teve? Quem leu o terceiro livro já sabe. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre isso. Até lá. Um beijo. Obrigado, Mary. Um abraço. Olha, se você ainda não leu O Fogo Cruzado, ele está disponível no FTU, no arcacenter.com.br, na loja também, física do Arca Center. Vale a pena. Enquanto a Mary falava aqui de pressão, você, Alana, comentava com a gente aqui que havia uma pressão muito forte lá na sua escola. Era sobre o quê? Sim, senhor. Então, eu sofri uma pressão, foi essa semana, que foi a pressão do namoro, né? Então é uma pressão recente. Sim. Elas ficam brincando comigo, porque eu sou bailarina, e aí eles ficam cantando aquela música assim: todo mundo tem o primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Aí elas ficam perguntando assim: ai, Alana, por que você não namora logo? Você é bonita, por que você não namora logo? Aí eu falei assim: graças a Deus, né, que eu não tenho o primeiro namorado ainda, porque primeiro eu tenho que me preparar e eu só quero namorar pra casar. Então eu quero só ter o primeiro namorado para casar e Deus vai me mostrar isso. Eu falei para falar para eles exatamente sobre quem você quer ser, né? Porque se você agora for namorar, vai atrapalhar você ser bailarina, vai atrapalhar você estudar. E a Alana de antes inventaria uma mentira. Agora não, agora a Alana coloca limites. Sim, senhor. Agora a Alana mostra que Deus ajudou ela e tenta ajudar os outros também. Você já tá na dança do Conexão Team? Não consegui vir. Você não conseguiu vir na audição? Gente, a menina é bailarina e não conseguiu vir na audição. Você está se preparando para o Conexão Team 2026? O maior evento do FTU vai acontecer dia 19 de julho. Falta pouco, hein? 45 dias faltam para o maior evento do FTU aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Vai ter o Flash Mob, vai ter uma edição ao vivo do Bible Challenge, vai ter muita surpresa, a gente vai ter a palestra com o Bispo e a Senhora Cris, então muita coisa boa vem por aí no Conexão Team 2026. Mas aí você vai para a pista, você não vai para o palco, mas você vai para a pista. Com certeza, vou estar lá com a minha família dançando. Agora, eu vi dias atrás, Giovana, o seu testemunho, você falando que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que você fez? Você se preparou? O que aconteceu? Foi coincidência? Você estava lá e de repente você foi cheia do Espírito Santo? Não, senhor pastor. Antes houve uma entrega, né? Na verdade, eu comecei fazendo o jejum de Daniel, como sempre. Mas não houve aquela mudança, não houve uma verdadeira mudança, né, pastor? Não houve uma verdadeira entrega. Eu só mudei o conteúdo e isso que acontecia nos outros jejuns de Daniel. Quer dizer, você assistia o que você gostava de assistir antes e durante o jejum você foi pro Univer. Trocou o conteúdo. Era mas assim. na prática não saía do celular. Sim, eu só trocava o conteúdo, não havia uma verdadeira mudança dentro de mim. E aí eu via algo assim, eu tentava não ver assim, mas pra mim era algo meio pesado, sabe? Difícil. E era assim porque eu não mudava, né? Porque sem a mudança eu queria ver, eu estava meio que sendo impedida de ver aquilo que eu queria ver, que era aquele conteúdo, porque eu só tinha trocado o conteúdo.
Mas faltando só 4 dias, né, para acabar o jejum, para o dia de Pentecostes, eu percebi que eu não vi em mim essa mudança, que eu estava a mesma antes de começar. E eu decidi tomar uma decisão, né, porque eu precisava muito do Espírito Santo e ia acabar mais um jejum e eu não ia ter mudança na minha vida. Quem era você sem o Espírito Santo? Eu sem o Espírito Santo, eu posso dizer que eu era religiosa, né? Eu praticava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu praticava o que assim eu ouvia, mas dentro de mim eu ainda era assim do mundo, eu gostava do mundo, eu gostava das músicas, das amizades. Ou seja, você estava na igreja, mas na verdade a sua mente estava nas coisas lá de fora. E isso fazia o que com você? Como você se sentia? Era um conflito, né? Porque assim, minha mente não estava conectada, não conseguia, porque tanto tempo assim você fica na igreja, você não se entrega, não recebe o Espírito Santo, você fica sobrando lá. Não faz diferença, sua mente não estava no espiritual. Por mais que algumas vezes eu pensava, né, eu lia a Bíblia, eu orava, mas não era a mesma coisa. Não tinha aquela comunhão com Deus sincera. E faltando 4 dias, o que virou a chave na sua cabeça? Foi que eu percebi que ainda estava difícil o jejum, que eu ainda não tinha mudado, que minhas reações eram a mesma de antes. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, né, que eu preciso mudar agora. Porque se eu não aproveitar essa oportunidade, quem sabe, né, quando virá outra. Então, até veio uma dúvida na minha cabeça, porque eu pensei assim, como que é possível a pessoa mudar em 4 dias, passou o jejum inteiro, não mudou, e vai mudar só em 4 dias? Mas aí eu tomei essa decisão, eu realmente decidi largar aquilo que eu gostava, o mundo, aquele brilho que eu via no mundo. E eu tomei essa decisão assim, sem ficar olhando para a dificuldade que iria ser. E eu decidi largar mesmo, me entregar de verdade. E aí com essa entrega verdadeira que foi cheia de sacrifícios. Para receber o Espírito Santo não tem como você receber se você não sacrificar. Vai ter que sacrificar muitas vezes aquilo que a gente gosta, né? Que a gente almeja, os nossos sonhos. E eu entreguei e sacrifiquei tudo isso. E aí foi que eu recebi o Espírito Santo. O que custou mais entregar? O que custou mais entregar? Nossa, acho que o que custou mais entregar eram as músicas que eu ouvia. Porque, assim, se você for falar com uma pessoa do mundo, você vai ouvir muito isso. Que a pessoa, ela usa a música para sair dos problemas. Se a música é triste, ela tá triste. Se a música tá feliz, ela tá feliz. A música mexe com o emocional da pessoa, a música vicia, né? E muitas vezes a gente ouve uma música, por exemplo, em inglês, a gente não sabe nem a tradução e tá ouvindo, cantando, e não é uma música boa. Isso acontecia muito comigo. Então você era muito dada aos sentimentos. Sim. E a música era o seu escape. A música era o que você usava. E o adolescente, você citou uma coisa, tá lá ouvindo, tá lá seguindo o cantor e não sabe nem o que ele tá falando ali naquela letra. E você abriu mão de tudo isso. Quando você se esvaziou, foi quando você abriu o caminho para Deus, então, te encher do Espírito Santo. Foi, porque quando a casa dá cheia, não dá para entrar, né? Então, eu tive que me esvaziar, que desistir, né? De tudo aquilo que eu queria, que eu almejava, que eu queria continuar comigo, eu não queria tirar. Só que não tinha como, eu percebi que não tinha como. E, assim, a necessidade que eu tinha do Espírito Santo, as cantoras que eu gostava não ia preencher. As amizades não iam preencher, a família não ia preencher. Sim. Usou inteligência. Sim. E eu posso falar? Pode. Tem gente que também usa a música gospel também. Assim como você ouvia músicas seculares, tem a sofrência gospel. Que a pessoa vai lá e fica ouvindo músicas que, de alguma maneira, venha acalmá-las. Como Davi ali com Davi Saul, e né? Saul, Tocando harpa para os demônios. Mas a música não leva a pessoa a uma atitude de mudança, porque é a fé, é a palavra de Deus. A gente canta, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Mas quando sai da igreja, não vai buscar a Deus, não segue buscando o Espírito Santo. Com certeza você cantou muito essa canção nos últimos dias. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Mas quando saía da igreja, não buscava o Espírito Santo. Mas em 4 dias
mudou aqui, se aplicou, e aí o que aconteceu domingo? E aí eu fui assim em paz, né? Porque eu sabia da mudança que eu tinha tido e tudo que eu sacrifiquei. Então, de certa forma, eu já via dentro de mim, Deus já falava comigo que Ele era comigo. Então, eu decidi, falaram para mim, a minha mãe, a obreira, falou que era só crer. Porque assim, antes de me receber, eu achei que era uma emoção, de certa forma, achei que ia sentir uma emoção. Mas quando eu criei, eu me entreguei, eu criei assim, eu não deixei as dúvidas entrarem. Eu criei, eu acreditei, eu pratiquei. Aí eu recebi o Espírito Santo e eu vi que não era o que eu pensava. É a certeza, é a paz de você saber que você tem aquela certeza da sua salvação, que Deus está dentro de você. E é tudo diferente, os pensamentos. Quem nasce do Espírito Santo tem essa certeza. Porque é o próprio Espírito quem confirma com o nosso Espírito. É Ele quem diz, você é meu. Eu sou seu. Só quem nasce do Espírito Santo tem essa certeza. Ali veio essa certeza e de lá para cá não parou mais. Não, pastor. E tudo mudou, né? Muda as vontades, a sua forma de enxergar muda, seus olhos se abrem. Aquele brilho que tinha no mundo some, porque realmente não tem brilho nenhum. Quando você se entrega, muda o seu interior. Deus está lá com você, sabe? A todo momento. E tem essa certeza, essa paz, essa felicidade tão grande e é inexplicável. Quando você leu o livro 3, o que você achou do final? Olha, eu achei assim bem realista, né? Tipo, não é uma coisa que eu esperava. Quando a gente lê esses livros, fofo. Não foi fofo. Quando eu tava lendo assim, que eu gostei muito, né? A gente espera aquele final feliz, que nem todos. Dorama, e não foi que nem e não foi que nem a maioria de nós esperávamos, né? Não foi que nem eu esperava. Mas aí eu vi, né, que nem na minha vida também, que cada ação tem uma consequência, que às vezes a gente quer uma coisa e não é aquilo que Deus quer pra gente, não é aquilo que Deus está planejando pra gente, né? Às vezes a gente quer ir por um caminho e não é esse caminho certo, não é isso que a gente pode fazer planos, né? Todo mundo planejou um final pro Benny e pra Suzy. A gente pode fazer os planos, você pode fazer, é seu direito planejar, como você disse. Eu posso planejar o meu e desejar o que eu quero e realizar o meu sonho. Todo mundo tem esse direito. Mas a resposta certa só vem de Deus, a certa. Quer dizer, as demais respostas que eu buscar fora dele, fora da vontade dele, você pode até conquistar, mas não vai dar certo. Vai sempre dar errado, vai sempre dar ruim, né? Mas quando a gente tem o Espírito Santo, por que eu te perguntei isso? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente entende a justiça de Deus. Pode até ser aquilo que eu também não queria. Queria o Benny e Susan juntos, todo mundo queria. Eu Benny. Mas, eu tinha até a música dele. Mas vamos falar a verdade, seria justo? Tinha até a música do Benny, né? E Susan. Seria justo? Quer dizer, ela vai lá toda esculhambada, toda arrebentada, ele lá se manteve puro, sempre sacrificou, sempre negou a vontade dele, como você está dizendo. Não, eu decidi esperar e eu quero casar com o primeiro namorado. E é como o amor de Deus para a humanidade. Exatamente. Deus, ele chama, ele quer, mas Deus não arrasta, Deus não obriga. Você entendeu que dependia muito mais da sua entrega do que do Espírito Santo. Porque ele já foi derramado no Pentecoste, agora somos nós quem temos que dar lugar a ele. Sim, Senhor, porque antes de receber o Espírito Santo, a gente pensa assim, agora eu não vou ter que me preocupar, porque eu vou ter o Espírito Santo, eu não vou mais assim errar do jeito que eu errava. Mas não é, você ainda tem vontade de fazer aquilo que é errado, você ainda sente raiva, você ainda se sente decepcionado, mas ali o Espírito Santo te aconselha, e você que decide se você vai seguir ou não. Tem que tomar banho, senão fede. Tem que arrumar a cama, senão ela não vai arrumar sozinha. Você tem que comer, senão você vai ficar com fome. A diferença é que agora você é muito mais razão que emoção. Sim. Com certeza, é a espiritualidade, né? É aquela força que Deus te fortalece. Ele está a todo momento te ensinando, falando com você. Agora vão te chamar de santinha mesmo. Sim, mesmo. Agora, você é uma santinha. Exatamente. Exatamente. E tem mais gente que recebeu o Espírito Santo. Vamos colocar para você de casa algumas experiências do Pentecostes. Meu nome é Maria Luísa, eu orei, eu busquei,
A partir do momento que eu soube que que ia ter, eu fui atrás porque eu pensei, não, dessa vez eu vou conseguir o Espírito Santo. Me entreguei com toda a fé. Eu coloquei tudo no propósito porque eu não queria mais essa antiga eu, Maria Luísa. Eu queria colocar para trás, eu queria que Deus limpasse meu coração para dar espaço para Ele. Eu queria que Ele tirasse tudo de ruim, que não o pertencia e não agradava dentro da antiga Maria Luísa, para Ele conseguir habitar em mim. E Ele me concedeu com o Espírito Santo. Eu fiquei dia e noite orando, buscando, porque eu tinha um desejo dentro de mim para que o Espírito Santo entrasse e Ele me usasse de corpo e alma para conseguir mais almas para Ele. Eu tinha o desejo dele usar minha mente, meus olhos, o meu andar. Eu queria ter o testemunho de Deus na vida das pessoas. Onde eu chegasse, eu ter a presença dele. E durante a oração que o bispo falou, eu comecei a buscar com toda a força. E quando ele falou que para você colocar a mão, a partir do momento que você colocasse a mão no seu coração, você ia ser concedido com o Espírito Santo, eu ouvi uma voz dizendo: pode ir com fé, filha. Você foi abençoada com o Espírito Santo. Eu tenho e tive aquela certeza que Deus é comigo. E foi assim que eu consegui, que Deus me concedeu o Espírito Santo. Na hora eu só soube chorar, mas depois a felicidade veio e é como se fosse uma paz imensa dentro de mim. E a minha vontade era de anunciar para todo mundo que eu tinha o Espírito Santo e a presença dele. E eu fui abençoada por ele. E é isso. Eu sou grata. Agora eu sou uma menina de Deus e que a antiga Maria Luísa foi entregada no altar. A vida velha, os pecados, a mágoa, a raiva, a ignorância, foi tudo deixado na mão do Senhor. Eu abandonei meus planos, meus sonhos, e agora eu tenho um propósito: servir a Deus. Que legal, né? E a gente vê, né, todo o Brasil, o Pentecoste, e você diz, poxa, mas eu queria tanto e não recebi, o que eu faço? O que você faz? Você entrega a sua vida. É que as coisas da fé, elas não funcionam na lógica humana. Jesus falou, no reino de Deus, o maior é o menor. Isso aí já buga a mente de qualquer um, né? O maior é o menor, o último é o primeiro. Como assim? E no reino de Deus, tudo que você retém, você perde. Tudo que você dá, você ganha. Então, quando você dá a sua vida, na verdade você ganha. Jesus diz, quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Você se achou. Eu me achei, pastor. Eu achei minha vida, né? Quando eu recebi o Espírito Santo, e é que nem ela falou no testemunho, as vontades mudam, aquele brilho que você via no mundo, você percebe que aquele brilho é ilusão, que o que brilha mesmo é Deus, o Senhor Jesus. É o Espírito Santo, né? O Espírito dele dentro da gente. E é como se a gente fosse, que nem está escrito na Bíblia, né? Rios de água viva, que jorram água viva. Porque aí a gente tem aquela vontade de falar, de passar aquilo que a gente recebeu, né? Para as outras pessoas, para que elas venham saber, que elas venham ver, né? A solução do problema, de todos os problemas delas. Vamos jorrar. Nós estamos vivendo o Rally FTU. É uma grande oportunidade agora para você lotar o FTU de Tucuruvi. Que dias acontece o FTU lá em Tucuruvi? Acontece às sexta-feiras, às 9h30 e também aos domingos, às 9h30. Um domingo sim, domingo não. E lá você é de Freguesia do Ó, acontece quais dias? Acontece todo sábado às 3 horas da tarde. Então o FTU lá é no sábado.
Sim, Aí senhor. domingo vai pro santuário e de tarde vai jogar bola. Lá eu Sim, sei senhor. que freguesia do Ó é uma festa danada ali naquele estacionamento, né? Então, pessoal, o segredo está aí. Você quer o Espírito Santo? Então se entregue, se lance. Nós vamos falar agora com a galera de Franca. Nós temos lá o pastor Robson, a esposa Bárbara e uma galera conectada também com a gente. Sejam bem-vindos ao Pode Isso FTU. Tudo bem com vocês? Pode. O pastor Valber, dona Pati e toda a Força Universal do Brasil que acompanha o Pode Isso. Franca tem uma galera bonita do FTU, tá meio tímido assim, duvido, Robson, que essa galera fica aí igual o cachorro molhado, duvido. Eu Só duvido. tem que ver sexta e domingo, é uma gritaria. Ixi, o rally começou, aí ninguém segura. Quem é dos imbatíveis aí? Quem aí? Quem aí são os valentes? Quais são as equipes que vocês formaram aí? Nesse domingo a gente vai selecionar cada adolescente. Eles estão naquela expectativa do início desse rally, né? Domingo a gente vai separar cada adolescente. Domingo agora é a arrancada. E antes da gente falar com a galera de Franca, que também tem testemunho do Pentecostes, vamos conhecer um pouquinho como é o FTU em Franca, aqui no interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos à nossa querida cidade de Franca do Imperador! Convido vocês a conhecer um pouco da nossa querida cidade. Franca também é conhecida nacionalmente e internacionalmente por ser a capital nacional do basquete. Vocês sabiam que Franca é conhecida nacionalmente como a capital do calçado? A cidade de Franca não fabrica apenas calçados, fabrica sonhos e esperança. Laison, sabia que Franca também é a cidade do café? Olha que lindo! Fala galera, eu sou o pastor Robson. E eu sou a Bá. E eu quero convidar você a conhecer a galera mais top aqui da cidade de Franca. Vem com a gente. Acaba com seu sofrimento agora e vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Então vem pro FTU, vem com Jesus se encontrar. Força de universal vem pra te ajudar. Então vem pro FTU, vem preencher esse vazio. Só Jesus pode te alegrar. Sei que vem muitas batalhas que é difícil evitar. O mal não quer te deixar a salvação encontrar. Mas com Jesus, se você se apegar, a salvação ganhará. O grupo FTU, um grupo de adolescentes, nascendo da palavra, com Jesus sempre na frente. O inimigo pode até... Pastor Valber e toda a galera do FTU, essa aqui é a Força Team! Rua Voluntários da Franca, 1035, aqui no centro da nossa querida cidade de Franca. Aí eu vi a galera de Franca ali tudo agitada, agora tá todo mundo aí comportado. Não, vamos ficar comportado que a gente vai sair no Pode Isso FTU. Tá todo mundo aí fingindo que é quietinho. Mas diz aí, Robson, como é que funciona o FTU aí em Franca? Todas as segundas e sextas-feiras acontece o nosso encontro às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Então o FTU aí é bem ativo. E como é que foi a experiência de vocês nesse Pentecostes? Quem vai falar? Hoje é a Alicia, né? Vamos deixar aqui a Alicia. Boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem, Alicia? Tenho 12. 12 anos. E aí, quando é que se despertou para ter o Espírito Santo? O que aconteceu? Num sábado de noite,
eu fui orar antes de dormir e vi que aquele mundo não valia a pena continuar nele. Percebi que era só ilusão, que tudo que eu fazia antes era só para tampar um vazio enorme que tinha dentro de mim. E então eu acordei de manhã, fui à igreja com a minha avó. O pastor pediu para ir ao altar quem estava com dúvidas sobre o Espírito Santo, se tinha recebido o Espírito Santo. Eu subi ao altar sem querer saber de consequências, sem querer saber do que eu ia ter que deixar de fazer. Eu subi ao altar, eu me derramei a palavra do Senhor, me entreguei para Ele. E aquilo lá, eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu não fui pelo que eu senti, eu não fui pela emoção, eu fui pelo que eu tinha certeza na hora. Eu não fui pela minha emoção nem nada, eu nem fui pelo que eu me senti. Aquela hora eu me senti em paz, me senti em alívio. Naquela hora eu tive a certeza que eu recebi o Espírito Santo. E de lá para cá, o que mudou em você? O seu comportamento, seu jeito de tratar as pessoas? Quem foi a Alícia de lá para cá? A Alícia de lá para cá, pastor, foi uma pessoa mais alegre, mais à vontade. Deixou de fazer as vontades do mundo para fazer a vontade de Deus. Começou a obedecer em casa, mudou, começou a ser testemunha na escola, mudou completamente, virou uma pessoa alegre, uma pessoa que dava carinho ao próximo, uma pessoa que ajuda os amigos na escola, que chama os amigos mais para a presença de Deus, leva os amigos à igreja. Mudou completamente, abriu os olhos da Alícia de agora para comparada de antes. Eu mudei completamente, por completo. Pois é, imagina se todos os adolescentes que vêm ao FTU tivessem o Espírito Santo. Toda semana ia estar chegando amigos, toda semana a gente ia estar trazendo alguém, porque a gente vê aí fora, a pessoa começou a beber por causa de amizade, começou a fumar por causa de amizade, entrou no crime por causa de amizade, e quase nunca a gente vê alguém que chegou no FTU porque o amigo trouxe para o FTU. A maioria fica como agente secreto na escola, né? Tem até vergonha de falar porque tá igual aos outros, fazem as mesmas coisas erradas, têm o mesmo comportamento, então como eu vou falar de Jesus? Ser testemunha de Jesus é isso. Quando você toma essa decisão, não, já não quero mais nada com esse mundo, de que me serve? Cai a ficha, né, Valber? O Espírito Santo vai e te mostra a verdade. E a partir daí ele começa a te guiar em toda a verdade. E Alícia, que o que aconteceu com você vem acontecer aí com todos os adolescentes de Franca, que vocês venham experimentar a plenitude do Espírito Santo e não fique só na vontade não, mas que se torne uma realidade para todos vocês aí, tá? Fazer a diferença, você só tem 12 anos, imagina daqui para frente você com 12 anos, cheia do Espírito Santo, as suas escolhas mudam, o seu padrão muda, a sua régua subiu, porque agora você tem o padrão da fé, o padrão espiritual. Senhor. Que Deus abençoe você, tá? Muito obrigado por compartilhar a sua história. Robson, FTU Franca se preparando aí também para o Conexão Team. Como é que vai funcionar o Conexão Team aí no interior? Nós estamos à expectativa para o próximo dia 26, né, que estaremos, de 26 de junho, que será realizado aqui. Também teremos o Bible Challenge, né, os adolescentes já estão se preparando para esse dia que vai ficar marcado também como um dia que aqueles que não receberam o Espírito Santo irão receber, aqueles que ainda não foram batizados serão batizados. Será um tempo de aprendizado, né? Até lá, os adolescentes estão se dedicando, não é, pessoal? Tô vendo aí a unanimidade, né, pessoal? Vamos ver o que vai dar. Pessoal, Deus abençoe vocês, um grande prazer tê-los aqui no Pode Isso e a gente espera encontrá-los. Falando em Bible Challenge, agora no Univer Day, dia 13 de junho, estreia a segunda temporada do Bible Challenge, que é o maior desafio bíblico do Brasil. E a gente vai estar junto lá com a galera aqui da capital. E no Conexão Team, a gente vai também ter a edição do Apocalipse com a galera da capital e do interior. Será o Todos contra a Estela, né? Então a gente vai ter aí um desafio ao vivo lá no ginásio para galera também estar se preparando para essa nova temporada. Então, coloca aí na sua agenda, dia 13/6, 13 de junho, daqui 9 dias, estreia a segunda temporada do Bible Challenge, novos desafios, novos participantes. Olha, Paty,
vale a pena parar para assistir. Com certeza. Essa mesma dedicação, né, que você coloca assim, toda a sua força para receber o Espírito Santo, o pessoal agora colocou lá no livro de Coríntios. Eles sabem tudo sobre 1º e 2º Coríntios, porque aprendendo ali os ensinamentos de Paulo, você aprende também a como se portar diante das situações que você enfrenta. Então, só ganha. Então, aqui para a gente concluir o tema, quero, mas não consigo, você tem aí o próprio exemplo do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse textualmente, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, quando você faz a vontade de Deus, você vai receber o Espírito Santo. Porque é ali que você percebe que a vontade de Deus é muito melhor que a sua. É ali que você percebe que você estava se perdendo por coisas insignificantes. Porque não tem comparação a presença do Espírito Santo. Você encontrou no Espírito Santo, Giovana, tudo que você nunca encontrou nas amizades, nas músicas, na diversão. Foi a peça do quebra-cabeça que faltava em você. Com certeza, pastor, porque eu procurava nas amizades, me aproximar das amizades e ouvir as músicas, estar sempre ali, mas não mudava. Parece que preenche mais seu vazio do que enche, Só né? aumenta o vazio. Aumenta seu vazio, porque tudo que tem no mundo é vazio. A gente só consegue preencher com Deus, com o que vem de Deus, com o que vem da palavra dele. Exato. E você pode se preencher já nesse final de semana. A gente vai ter FTU aqui no Templo de Salomão. Nessa sexta-feira, nós estaremos juntos. E no domingo também, nos 3 horários, às 7, às 9h30 da manhã e às 18 horas, aqui no 10º andar do Templo de Salomão. Você é muito bem-vindo a estar conosco no FTU, tá bom? Quero agradecer vocês por virem aqui, falar um pouquinho do Fogo Cruzado, falar de vocês, falar do FTU. Que Deus abençoe vocês e o nosso próximo encontro será lá no Conexão Team, 19 de julho, no ginásio do Ibirapuera, tá? A gente espera vocês lá. Vou estar de olho, cadê o Bloco Norte? E, claro, o Bloco Norte tá ligado aí com a Ana, que é a competidora representante no Bible Challenge do Bloco Norte, né? A Ana Clara? Ana Clara. A Ana É forte mesmo? É forte mesmo. É animado. É forte, animado. Então a gente tem que se encontrar lá no Conexão Team para animar ainda mais a galera ali presente, tá bom? Dia 19 de julho, no ginásio do Ibirapuera, a partir do meio-dia, os portões se abrem, vai ter muita surpresa, muita coisa boa, vai ter sorteio. A gente vai sortear lá uma televisão do tamanho dessa. A gente vai sortear uma TV, um celular, a gente vai ter ali várias atrações, então se preparem para um dia grande com a galera do FTU, tá bom? Deus abençoe muito vocês. E você de casa, se prepare também, se você mora aqui em São Paulo, para estar conosco nesse dia 19 de julho. E no Brasil afora, o Conexão Team vai acontecendo nesse período, né, de acordo com os espaços, com os locais disponíveis, e você pode se informar aí localmente onde será o Conexão Team 2026, tá bom? Por mim, é tudo, Paty. A Giovana falou aqui 4 dias para receber o Espírito Santo. Sim. Mas o ladrão ali na cruz não teve nem um dia. Ele teve só alguns momentos ali com o Senhor Jesus e ele recebeu. Então se prepare, faça você o seu jejum de Daniel. Você não precisa esperar ninguém marcar no calendário. Você pode começar hoje mesmo, falar assim, até o dia do Conexão Team, eu vou estar me separando, eu vou estar renunciando à minha vontade. E ali você conhecer esse grande tesouro que a gente tem, que é o Espírito Santo. É isso aí. Galera, valeu. Um abraço a todos. A gente se encontra aqui no FTU Brasil. Tchau, tchau. Tem gente achando estranho eu dizer que por agora eu não quero saber de romance, de namoro, de ilusão. Tô focada em outra direção. Enquanto o mundo vive no corre, eu tô firme, minha fé não morre. Sou nova, mas já sei escolher. O meu tempo é pra crescer. Meu coração tem dono, tem razão. E não é qualquer oi que ganha atenção. Eu tô vivendo o melhor da minha idade. Com Jesus encontrei identidade. Nem penso em namorar. Por enquanto só Jesus pra me completar. Ele
perdendo tempo, tô ganhando. Cada passo com Deus tô avançando. Tem tanta coisa linda pra viver e o coração vai permanecer. Me perguntam se eu nunca me interessei, mas eu respondo, calma, eu sei. Tem hora certa pra tudo acontecer, mas hoje é tempo de florescer. Meu coração tem dono, tem razão, e não é qualquer oi que ganha atenção. Eu tô vivendo o melhor da minha idade, com Jesus encontrei identidade. Nem penso em namorar, por enquanto só Jesus pra me completar. Ele me ama do jeito que eu sou, e esse amor me libertou. Tô vivendo com propósito e visão, fé inteligentemente em construção. Não preciso de par pra me sentir feliz. Já tenho a paz que eu sempre quis. Enquanto outras correm sem saber, eu tô firme, deixando Deus me fortalecer. Não é sobre dizer não pra sempre, mas dizer sim pro que é mais urgente. Nem penso em namorar, por enquanto só Jesus pra me completar. Crescendo nele dia após dia, sou livre, sou forte, sou filha, yeah. Jesus pra me completar, crescendo nele dia após dia. Sou livre, sou forte, sou